Olá pessoal, bem-vindos aqui à próxima aula do curso Modelos de Negócios da Igreja Batista Capital. Nessa aula vamos falar já do Business Model Canvas, né, que aí já estamos entrando especificamente nas ferramentas, né, nas partes mais práticas do curso. Né, e a ideia justamente aqui do curso, primeiro, né, foi trazer um contexto, uma explicação, uma preparação, para aí sim depois trazer as ferramentas, né, para não simplesmente trazer alguma ferramenta e tentar usar depois sem nenhum contexto. Então, nessa aula aqui, a gente vai ver de fato o que é esse Business Model Canvas, para que ele serve, né, foi criado pelo Alexander Osterwalder, um suíço, em 2010, 2009, 2010, ele lançou, o que foi na verdade isso daqui? Foi um compilado de algumas informações essenciais que são necessárias para poder criar um negócio, né, e justamente trazendo essa ideia de essas características de adaptabilidade, flexibilidade, design thinking, né? Então tudo isso aí está contido nesse framework. Então o que é esse framework? O que é o Business Model Canvas? Né? É um template que tem 9 pilares e esses 9 pilares abordam tudo que precisa uma empresa ter, né? E fazer uma imersão em cima de cada um desses pilares para poder mapear realmente aquele terreno onde a empresa vai surfar, onde a empresa vai colocar a sua solução. Né? Então, é um modelo simples, é um framework bastante intuitivo. A gente vai ver aqui na aula como é que faz para construir ele. Obviamente, não existe uma regra rígida para isso, né? Tem algumas pessoas que gostam mais de, por exemplo, partir de algum outro pilar iniciar a análise por outro pilar, outros que já gostam mais de começar pelo tradicional, que o Alexander sugere no livro dele. E aqui a gente vai seguir mais ou menos essa lógica que o autor coloca, mas a ferramenta é totalmente flexível, totalmente fácil de manusear, né? Então a gente vai se aprofundar nele. E aí qual que é a lógica desse framework, né, desse modelo aqui? A gente tem aqui do lado esquerdo, né, o nosso cérebro ele está dividido em 2 hemisférios, então o framework ele também traz essa ideia dessa divisão também em 2 hemisférios. Né? Então o lado esquerdo é voltado para a eficiência e o lado direito voltado para o valor, para a geração de valor. Né? Então a gente vai ver mais para frente quais que são esses pilares que são mais voltados para a eficiência, né? Por que eles são mais voltados para a eficiência, né? Quais são as informações que caberiam nele, e do lado direito, quais que são essas informações necessárias que vão trazer esse valor tão procurado, tão falado aqui durante essas aulas. E além disso, essa imagem aqui, ela traz uma ideia de justamente esses protótipos, né? A gente criar diferentes e diversos modelos de negócios que tragam, né, que a gente possa testar essas hipóteses. Então imaginem que cada um desses bloquinhos que vocês estão vendo ali na imagem são um modelo de negócios. Né? Então eu comecei com um deles, testei as hipóteses, fui ao mercado, perguntei, tentei validar e verifiquei que o primeiro não deu certo. E assim parti para outro até chegar àquele modelo que ele teve um fit, que ele teve realmente um encaixe adequado com a solução que eu pretendia e com o mercado, um nicho de mercado que eu pretendia atender. Então a ideia é justamente disso, de criar diferentes modelos até chegar àquele modelo mais adequado. E o processo de criação, né, como que ele acontece? Então a gente parte de uma situação de incerteza, uma situação confusa, né, como a gente viu, a gente pode fazer uma analogia também nesse momento com o mundo VUCA, né? Então a gente traz esse emaranhado de ideias, emaranhado de possibilidades, ideias e potencial, problemas também, dilemas que estão sendo discutidos. Então nesse momento é preciso fazer esse entendimento, né, primeiro, desse levantamento de hipóteses, ou seja, será que realmente esse é um dilema a ser respondido? Será que é importante resolver isso hoje? Né? Será que eu preciso primeiro pensar em resolver uma coisa mais básica inicialmente e depois disso ir melhorando, né, de forma gradual? Então, tentar entender primeiro o problema, tentar entender ali quais são as dores dos meus clientes. Depois disso, partir para os protótipos do modelo de negócio. Então, já saí do plano das ideias, agora eu vou testar essas ideias, certo? Então, eu começo a ter um pouco mais de clareza daquilo que é preciso fazer. E, por último, vou para, de fato,
ao foco, né? Aquilo que realmente agora vai ser implementado, que é aquele modelo de negócio que foi testado e que foi validado pelo mercado. Então percebam que aqui, quem define qual que é o modelo de negócio a ser adotado, não sou eu, não é a minha ideia, não é a ideia da equipe, é o mercado. É ele que vai dizer se aquilo realmente vai ser bom ou não, se aquilo realmente resolve algum dilema ou não, se aquilo realmente diminui ou elimina alguma dor de algum cliente, né? E ainda falando sobre o processo de criação, temos aqui as principais macroatividades desse processo, né? Então, a primeira delas é a mobilização, ou seja, eu preciso realmente trazer as pessoas para a discussão, trazer as pessoas para a mesa, para discutir, mobilizar as pessoas, né? Preparar isso, preparar o projeto que eu vou desenvolver. Então, se a gente for fazer uma analogia também com a aula anterior, seria aqui o momento do funil de ideias, né? Então, vamos trazer ideias, vamos fazer aqui uma discussão aberta. Uma vez feito isso, uma vez montado já todo o esquema, aí sim vamos fazer uma imersão, vamos compreender o problema, vamos entender realmente se aquelas ideias que foram levantadas aqui são possíveis, são válidas, fazem sentido para algum problema, né? Pesquisar elementos que façam com que aquela ideia se torne realmente relevante ou não. Então aqui entra um momento muito interessante que não é mais aquela ideia de ir pelo feeling, né? Como eu falei anteriormente, nas outras aulas, tentar levantar, por exemplo, só algumas informações superficiais do mercado, ou então trazer apenas alguns dados que eu achei por ali. Não, aqui é realmente fazer uma imersão, identificar quais que são os players atuais, quais que são as soluções atuais parecidas, né, ou próximas daquilo. Então, eu não posso me fechar apenas naquilo que eu penso que pode ser interessante. Eu preciso olhar muito de forma mais abrangente e aí logo depois focar. Aí sim partimos para o projeto, né, para de fato desenhar a solução, né, gerar e testar opções viáveis para o modelo de negócio e selecionar aquela que for melhor, aquela que inicialmente se mostrou melhor, né? E como que faz isso, né? A partir justamente de pesquisas, justamente de abordagem junto com o cliente. Já vi né, alguns cases de, por exemplo, uma loja que vendia óculos e precisava saber se aquela loja, como que poderia ser alterada a funcionalidade da loja para que haja uma experiência do cliente mais interessante, né? Então perceba que essa inovação, esse modelo do negócio, isso aí pode acontecer não somente em toda a empresa. Eu posso alterar apenas alguma parte, mas que isso vai trazer um valor tão significativo que o retorno depois vai ser muito, muito maior, né? Então, o que essa ótica fez, né? Ela trouxe uma forma para os clientes poderem testar os óculos, os óculos de sol, então o óculos de grau também, para testar de uma outra maneira, né? E ter uma proximidade muito maior com o atendente, né? Então tinha uma liberdade para o cliente poder testar e na hora, ali no momento, fazer de repente uma sugestão de uma possível alteração no modelo. E aí onde entrava também a tecnologia. Então foi utilizada uma impressora 3D, onde o cliente sugeria alguma alteração no modelo, né, na armação do óculos. Isso era trazido, era interpretado por um desenhista ali, fazia isso no computador, mandava imprimir, o cliente testava novamente, se fosse aquilo mesmo, então enviava para produção. Então, isso aí de forma imediata ali, em questões de minutos ali, né? Então, isso realmente traz um valor, um significado diferenciado para o cliente, né? Não é mais aquele modelo engessado, onde só tem aqueles modelos possíveis de óculos. E depois, a próxima etapa já é a implementação, ou seja, verifiquei que aquele modelo faz sentido, os clientes gostaram daquela solução, agora sim eu vou implementar, agora sim vou dar escala para aquilo, né? Então, de repente, se tem uma loja, uma franquia, se tem uma rede de lojas, então eu vou levar essa solução para todas as minhas lojas. Se eu tenho esse negócio na internet, então eu vou levar isso para todos os meus clientes, que hoje em dia fazem parte da minha carteira de clientes. Obviamente que durante essa execução, podem acontecer alterações também. Por isso que a gente fala sempre no início, né? A gente gosta de ter uma ideia, as ideias são muito interessantes, muito válidas, mas elas não valem nada
até que elas sejam implementadas, até que elas entrem em execução. E durante a execução são testadas outras variáveis, são capturadas outras informações que podem trazer novos insights, que podem trazer novas melhorias para um produto, né, ou para um serviço. Então, percebam até como foi no momento da evolução ali da Apple, né? Ela começou como uma empresa de computadores. E aí, com o tempo, ela se tornou uma das principais empresas de música, né? Só que aí depois ela viu que ela precisava fazer um casamento entre a parte da música e a parte dos computadores. Então, você só podia carregar, né, as músicas no iPod, se você tivesse o computador também da Apple. Então você tinha que ter os dois produtos. E aí depois ela verificou que não era necessário mais ter os dois produtos. Então, que outra solução que eu posso trazer para tirar isso, né? Facilitar a vida do meu cliente? Então aí criou o iPhone. Então, e esse negócio cresceu tanto que é praticamente quase uma empresa de telefonia, né? Saiu de um modelo de computadores para um modelo de telefones. Então veja como a mudança vai acontecendo, e essas mudanças acontecem durante a execução, enquanto o negócio está em andamento, certo? Então esses modelos de negócio vão sendo testados ao longo do tempo. E percebam aqui também, lembrando daquela curva J que a gente viu nas primeiras aulas, né, onde se chega já na maturidade, já atingiu um certo patamar daquele produto ou aquele serviço. Se a empresa ela não se mexer, se a empresa ela ficar estagnada e se acomodar naquela região, ou ela pode durar por algum tempo ainda, ou pode vir alguma outra solução e tirar dessa zona de conforto realmente, né? Então percebam que muitas dessas, principalmente no caso da Apple, é bem nítido isso, né? Essas ondas que ela foi percorrendo até chegar. E qual que seria a próxima onda, a gente não sabe, né? E aí depois o gerenciamento como última etapa aqui desse processo de criação, que aí já seria de fato verificar, né, analisar os dados que foram coletados a partir da execução, ter uma percepção melhor de qual que foi o comportamento do cliente a partir da execução, da utilização daqueles serviços ou daqueles produtos, né? Modificar o modelo caso necessário, fazer as adaptações necessárias, né? E também evoluir, partir para o próximo, né? Para o próximo modelo, né? Seja ele uma solução interna ou seja ele a partir de parcerias, né? A partir de uma rede de relacionamento, né? Hoje em dia se fala muito também dos ecossistemas de inovação, né? A sua empresa pode vir a fazer parte desse ecossistema, usufruir de uma diversidade aí de empresas que podem ajudar de outras maneiras, né? Tem algumas iniciativas em vários países, né? Muito disseminado na China, nos Estados Unidos, em Israel também, de prédios inteiros com vários andares, né? Todos abertos, onde tem empresas de diferentes setores, né? Setores de automóveis, tecnologia, óleo e gás, enfim, das mais diversos segmentos de mercado, trabalhando juntas em soluções. Então, às vezes uma empresa de tecnologia traz uma solução para a empresa de óleo e gás, a de óleo e gás traz algum insight para a empresa de tecnologia para levar soluções para outras empresas. Então, esse é o ecossistema que está ajudando, que está mudando de forma cada vez mais rápida a nova economia. E aí, a gente vai falar agora desses 9 pilares do Canvas, né, do Business Model Canvas. Então, nós temos aqui, um dos pilares é o segmento de clientes, o outro, proposta de valor, outros canais, né? Depois temos o outro que é o relacionamento com o cliente, fluxo de receitas, recurso-chave, atividade-chave, parceiros-chaves e a estrutura de custos. A gente vai ver agora com um pouco mais de detalhes cada um desses pilares. Antes disso, a gente vai ver aqui quais que são as áreas de negócio, né? As áreas que são principalmente destacadas, né? Impactadas a partir daquele framework. Né? Então o Canvas ele procura olhar praticamente para essas 4 dimensões, de viabilidade financeira, ou seja, o negócio precisa ser viável, obviamente. A gente percebe que tem alguns casos, né, que a empresa tem um faturamento muito grande, às vezes de bilhões, mas mesmo assim ela dá prejuízo, né? Um caso desses é o Uber, por exemplo, bem atual. Outro caso também que a gente tem ali é o próprio Twitter. Muitas pessoas utilizam, muitas pessoas veem valor naquilo, mas a empresa não dá lucro,
né? E aí, por que será que investidores ainda acreditam naquele modelo de negócio? Porque eles acreditam que em algum momento vai se achar um modelo de negócio adequado que vai trazer realmente um valor para os clientes e vai trazer também o retorno financeiro esperado, né? Outra dimensão é a dimensão de clientes, né? Como a gente falou, essa nova forma, né? Essa outra forma de fazer negócios é com o foco no cliente, mas o foco realmente de tentar entender, né? De fazer um mapeamento bem claro desse cliente. E da oferta também, né? A outra dimensão é a oferta, ou seja, o que eu estou trazendo de soluções para o mercado, quais que são as respostas para aqueles problemas, para aquelas dores que o meu cliente está sentindo. E também de infraestrutura, ou seja, o que eu preciso, qual que é a minha estrutura mínima viável para eu poder levar essa solução para o mercado. E aí sim, então, entrando no primeiro pilar, que é o de segmento de clientes, então, aqui tem uma frase que é bem interessante, que a gente precisa guardar ela daqui para frente, né, para a gente poder até fazer reflexões em cima e depois, quando a gente for construir os modelos de negócios, é que o cliente ele é especializado em problemas e não em soluções. Quem é especializado em soluções são vocês, não são as pessoas que vão criar de fato aquele modelo de negócios, né? Então ele não sabe o que quer, e tem até uma frase também que eu falei, né? O cliente ele não sabe o que quer até que você mostre para ele, ele não sabe o que ele precisa até que você mostre para ele, Steve Jobs, né? E a gente precisa então entender quais que são as dores desse cliente, o que incomoda ele, quais que são as dificuldades que ele apresenta no dia a dia, o que a gente pode trazer para diminuir um pouco essas dores ou até eliminá-las se for possível, né? Também como é que a gente pode fazer para identificar essas dores e procurar entender como é que ele se comporta diante disso, né? Então, analisar o comportamento do cliente. O outro pilar é a proposta de valor, ou seja, o que o meu modelo de negócio está levando como solução, né? Qual que é a solução que vai ter esse valor percebido pelo cliente, certo? Então, perceba que aqui a construção desse modelo de negócio começou primeiro pela análise do meu cliente. Então, agora passando para o segundo pilar, que é de proposta de valor, é assim, identificar qual que vai ser a solução, vai ser a entrega que eu vou fazer. E aí aqui a gente fala desse produto mínimo viável, né, o famoso MVP. Então aqui realmente é onde a gente pensa, qual que é esse MVP? Qual que é o suficiente e o necessário para poder levar para o meu cliente e que ele perceba que há um valor nisso. Fazer os testes com os protótipos, né? Então é justamente nesse momento que a gente faz, através dessas análises que foram feitas com o cliente, e a experiência do cliente em primeiro lugar, né? Hoje em dia se fala muito nisso, né, de experiência do cliente, você ter experiências memoráveis, né? Então às vezes o cliente ele usou o seu produto, utilizou o seu serviço, mas às vezes ele nem lembra tanto, aquilo é tão fluido, que ele nem lembra tanto do produto em si, lembra mais da experiência que ele teve com aquele produto. Então o produto passa a fazer parte, ele é um meio para chegar a essa experiência. Hoje em dia as empresas que têm mais resultados, a gente percebe que são empresas que estão muito focadas na questão da experiência do cliente. O terceiro pilar é o de canais, ou seja, como que eu faço para entregar essa solução, né, essa proposta de valor para o meu cliente, né? Então a ideia é justamente do carrinho, né, fazendo uma entrega, né, quais canais serão utilizados, né? Eu vou fazer uma entrega de um produto totalmente digital, que ele vai ser entregue pela internet, ou ele vai ser um produto que vai ser entregue, o cliente vai ter acesso a ele para adquirir por meio digital, mas ele vai receber isso fisicamente, né? Como é que vai se dar essa relação ali de troca ali entre a entrega do meu produto e o cliente, né? Quais as formas mais adequadas para o meu cliente, identificando com base naquilo que foi mapeado inicialmente, né? E como facilitar também essa entrega. Então isso tem muito a ver também com a experiência do cliente. Então perceba que hoje em dia tem, não sei se vocês já viram no Amazon Prime, tem uma possibilidade de você programar as compras, né, de itens que são recorrentes. Então olha como isso facilita muito a entrega daquilo que é percebido pelo cliente como valor. Então, qual que é a entrega de valor que está sendo feita ali? Não é a mercadoria em si, mas é a facilidade, né? A otimização de tempo, por exemplo, que é um recurso escasso para todos nós, né? O quarto pilar é o pilar de relacionamento com o cliente.
né? Então perceba que ele também está atrelado ali um pouco com o canal, mas não podemos confundir o canal com o relacionamento com o cliente. O relacionamento é como que eu vou de fato me relacionar com ele, né? Quais são os canais de comunicação, que é diferente do canal de entrega, de delivery ali do cliente, né? Quais serão as estratégias de fidelização que vão ser utilizadas, né? Então aqui entra muito uma visão de marketing, né? De relacionamento, né? Como que eu vou garantir uma fidelização desse cliente? Lembrem o seguinte também, que o cliente, ele, se a gente quer fidelidade, é melhor procurar outra coisa, procurar um mascote, um pet, né? Se a gente quiser fidelidade, porque o cliente, na primeira má experiência que tiver, ele já vai mudar de fornecedor, por exemplo, de solução. Então, as estratégias aqui pensadas, né, intencionalmente, de como é que eu vou fidelizar esse cliente, são muito importantes, são muito críticas para garantir a sustentabilidade do negócio, né? E quais os canais de relacionamento serão os mais efetivos, né? Às vezes a gente pode criar um canal como, por exemplo, uma rede social, mas será que o meu cliente, ele acessa aquela rede social? Com qual frequência que ele acessa? E para que ele acessa? Às vezes ele acessa aquela rede social de fato, mas não para consumir algum produto, né? E sim para, de repente, se distrair, olhar outras coisas, né? Ter um momento de ócio, né? Como a gente viu inicialmente o conceito lá atrás. Então, tem que justamente, o momento de analisar o cliente é esse. E aí, quando a gente, voltando um pouquinho na questão do perfil do cliente, né? No primeiro pilar, que é o cliente, eu até lembrei aqui a questão da persona, né? Não sei se vocês já ouviram falar da definição de uma persona, né? Traz justamente essa ideia da personagem, a personagem de uma história. Então, quando você está criando um modelo de negócio, você está criando uma história. Pense na ideia de uma contação de histórias. Então, nessa história, nesse enredo, tem algumas personagens. Uma delas, a principal, obviamente, né, é o cliente, é o protagonista. Como que a gente faz para que esse cliente, para que essa persona navegue pela história de forma fluida, de forma facilitada, né? O que essa persona, o que essa personagem pensa, o que ela faz, o que ela fala, o que ela sente. Então, tudo isso é muito importante para poder definir e estudar as características do consumidor. O quinto pilar é o fluxo de receitas. Então, vocês lembram que lá inicialmente, né, quando eu falei dos dois hemisférios, né, do lado direito é aquele lado que é voltado para valor. Então, outra coisa que é valor aqui também é como que eu capturo o valor. Então, se vocês lembrarem do conceito que foi trazido aí pelo Steve Blank, de modelo de negócio, né, é aquilo que cria, entrega e gera valor, né? Captura valor, perdão. Então, são essas três palavras-chave ali. Eu crio valor a partir da minha proposta de valor, eu entrego valor a partir dos meus canais e eu capturo o valor a partir da receita, a partir do pagamento que o cliente vai fazer. Então, como será feita essa captura de valor com a solução proposta? Né? Quais são os modelos que eu vou utilizar? Será que eu vou utilizar aquele modelo freemium? Será que eu vou usar um modelo de assinatura? Será que eu vou utilizar, por exemplo, uma franquia? Ou então, vou fazer, de repente, hoje em dia, né, tem tantas facilidades de pagamento, né? E isso é interessante também, fazendo um projeto para um cliente, foi percebido assim que o indicador que inicialmente foi levantado era índice de inadimplência dos consumidores, né, quando estava sendo criado esse modelo de negócios. Mas quando a gente foi estudar e entender melhor isso, a gente percebeu que esse indicador não faz mais sentido para aquele modelo de negócio que estava sendo criado, porque o pagamento era antecipado, né? Era uma plataforma web onde o cliente iria consumir ali o produto e para ele poder consumir ele teria que pagar primeiro. Então perceba que aí o índice de inadimplência não faz mais sentido. Então isso faz com que eu repense meu modelo de negócio também. E qual que é a margem de contribuição esperada para viabilizar o negócio? Então lembre-se que aquelas 4 dimensões que a gente falou, que esse Canvas ele procura olhar, né, a viabilidade financeira. Então, quando eu estou pensando no modelo de negócios, eu tenho que fazer as contas também, eu tenho que verificar assim, qual que é a minha receita esperada, qual que é a expectativa para trazer isso de retorno aí para o negócio, para ele se tornar viável também, né? E agora passando então para o hemisfério
da esquerda, que busca a eficiência, né? A gente vai ver aqui por que busca essa eficiência. Então, o pilar 6 é o pilar dos principais recursos, né? Então, esses recursos disponíveis, a gente pode pensar, dependendo, obviamente, de qual que é o negócio que está sendo pensado aqui, né? A gente pode pensar, um recurso pode ser a própria pessoa, o próprio empreendedor, né? Às vezes é uma consultoria, né? Uma mentoria, às vezes é uma pessoa que o negócio depende totalmente dela, né? Outro recurso também pode ser algum equipamento, né? Uma máquina, então também, por exemplo, um próprio computador, né? O próprio celular. Hoje em dia, quantos negócios são feitos pelo celular? Verificar se haverá alguma terceirização de algum recurso também. É importante verificar já nesse momento do modelo de negócio. E quais recursos preciso desenvolver? Ou seja, será que preciso capacitar algum recurso? Será que eu preciso melhorar algum equipamento? Será que realmente preciso desse equipamento neste momento? Eu posso ir construindo isso à medida que eu vou testando as minhas hipóteses. O outro pilar é das principais atividades, né? Ou seja, aqui quando a gente fala em atividades, falamos também de processos, né? Quais que são os principais processos que vão garantir com que aquela solução proposta, com que aquela proposta de valor seja entregue de forma eficaz, com qualidade, né? Então, qual que vai ser o padrão, qual que vai ser o método que eu vou seguir para poder entregar aquilo de forma adequada, né? E como garantir também a eficiência das principais atividades. Então, perceba, lembrem-se que esse hemisfério do lado esquerdo busca a eficiência, né? E de fato, né, é nos processos onde eu vou trazer essa eficiência. Eficiência da minha entrega, por exemplo. A gente trazendo outro exemplo aqui da própria Amazon, né? A eficiência na entrega dela é praticamente imbatível, né? A gente vê hoje em dia alguns players concorrendo muito forte com ela. Por exemplo, a própria Magazine Luiza, né, empresa brasileira, investindo muito forte na parte logística para poder concorrer com a Amazon. Porque a Amazon, ela começou com a venda de livros, depois começou a vender livros e geleia, hoje em dia vende tudo, né? E aí, inclusive, você pode criar a sua própria loja dentro da Amazon. Então, o que ela vende hoje? Ela vende tecnologia, ela vende processos, ela vende eficiência, né? Então, e lá dentro você pode vender tudo que você quiser. Então, é uma mudança do modelo de negócio desde quando ela foi criada até a atualidade, né? E quais processos também que podem ser desenvolvidos ou terceirizados. Então, isso também é muito importante, que o empreendedor, né, que vai começar a criar esse modelo de negócio tenha em mente. Tem alguns processos quais que valem a pena eu realmente gastar os meus recursos, gastar o meu tempo, né? Outro recurso também importante ali, que a gente não falou, mas é o tempo, por exemplo. O tempo é um recurso que é escasso, é um recurso limitado e é um recurso, todo mundo, desde o pessoal mais simples, mais pobre, até a pessoa mais rica, tem as mesmas 24 horas do dia. Então, o que importa ali é como que você vai otimizar, como que você vai melhorar a eficiência desse recurso, né? Então, o processo, ele pode ajudar nisso também. Obviamente que no começo é difícil você terceirizar algum processo, porque o empreendedor que está começando, ele acaba fazendo de tudo, não é verdade? Então, ele faz a contabilidade, ele desenvolve o produto, ele conversa com o cliente, ele faz também as entregas, enfim. No começo ele faz tudo, só que a gente vai ver no próximo pilar, o pilar 8, né, de principais parceiros, principais parcerias ali, né? Então, como que está a minha rede de apoio? Então, percebam aqui que esse lado da eficiência, né, traz esse player ali, esse bloco aqui, esse pilar de parceiros, de parcerias. Por quê? Porque na atualidade não é possível mais a gente tentar fazer um negócio sozinho. A gente precisa fazer realmente uma rede de relacionamentos. Então, o networking, né, trabalhar em rede, trabalhar de forma integrada, isso daí realmente traz valor, isso daí realmente traz eficiência para o negócio e traz também, com o tempo, a sustentabilidade, né? Então, por isso que existem hoje em dia tantos ecossistemas de inovação sendo criados, hubs de inovação, as startups fazendo parte disso, né? As grandes empresas também procurando esses hubs de inovação, esses ecossistemas, ou até criando ecossistemas dentro das empresas. A gente vê, por exemplo, o exemplo lá do Itaú, que tem o Cubo Itaú, onde tem empresas de saúde, tem empresas do setor financeiro, tem empresas de logística,
né? Enfim, então ali se criou realmente um ecossistema voltado não somente, essas empresas que atuam ali levam prioritariamente soluções para o banco, mas também para fora. Então há uma troca de experiências ali. As próprias incubadoras de empresas, né, de startups, elas permitem, né, viabilizam que o negócio vá para frente, né? Então a gente tem uma das principais aceleradoras que tem no mundo, né, até é a Founder Institute, né, que ela traz realmente esse arcabouço necessário para que a empresa vá para frente, para que a empresa realmente que tem potencial possa avançar na implementação desse modelo de negócio, né? Então, nesse momento, as parcerias são muito importantes. Então, quando a gente falou aí no recurso do pilar anterior, nas principais atividades, né, que podem ser terceirizadas ou não, obviamente ali teria um custo, né? Mas quando a gente faz parte de uma rede, quando a gente faz parte desse ecossistema, às vezes esse custo pode não existir mais, né? E passa a ser trabalhado de forma colaborativa. E também pensar em alianças estratégicas que podem ser criadas, né, nessas redes, ou também soluções que podem ser complementares, né? Num case que eu trabalhei também há pouco tempo, estava se procurando uma solução para uma startup do setor de saúde. Só que, inicialmente, a equipe, né, que estava formando ali o projeto, ele tentava resolver todas as etapas de uma cadeia de valor até a entrega ao cliente. E o que a gente fez? A gente fez uma ruptura dessa cadeia de valor para identificar quais que são os elos principais que podem ser trabalhados inicialmente, né, e a partir disso, aí sim desenvolver outras soluções para os outros elos das cadeias até chegar a uma solução completa, né? Só que, o que acontece? Certamente, tem outras empresas, outras startups trabalhando nesses outros elos da cadeia que às vezes eu não estou focando nesse primeiro momento. Então, é justamente nesses momentos que surgem essas alianças estratégicas, que surgem essas parcerias que podem alavancar o negócio, que podem fazer de repente uma nova empresa que vai levar uma solução completa para o cliente. E por último, e não menos importante, é o pilar 9, né, que é a estrutura de custos, né? Então, lembrem novamente da questão, esse hemisfério aqui da esquerda é de eficiência. Então, nesse momento também, quando a gente fala de custos, também estamos procurando reduzir, tornar mais eficiente esses custos, né? E não necessariamente reduzir por reduzir, cortar por cortar, né? Mas sim tornar eficiente, ou seja, gastar de forma eficiente também, gastar de forma inteligente, né? Então, quais que são os custos fixos e variáveis? Eu preciso levantar aqui, né? Qual que é a projeção de gastos para os próximos períodos? Qual que é a estrutura tributária também? Então, isso daí, para empresas, principalmente no Brasil, isso é muito importante ter esse mapeamento aqui, né? Porque quando eu tiver todas essas variáveis aqui já preenchidas, vai ser possível fazer essas análises financeiras, que a gente vai falar mais na frente nas próximas aulas, né, de como verificar se esse negócio vai ser viável ou não. Quais que são os principais indicadores que a gente vai olhar ali para verificar essa viabilidade financeira. Então, para isso, eu preciso ter esses custos aqui levantados, né, mapeados, e até para confrontar com o outro bloco, né, o outro pilar das receitas, para verificar se um é compatível com o outro realmente. E aí, passamos agora para os epicentros de inovação. Ou seja, a gente vem falando, né, de muitas empresas que deram saltos de inovação, que mudaram os seus modelos de negócio ao longo do tempo, né, e muitas delas olharam para esse framework, para esse Canvas, e verificaram que existem diferentes abordagens que eu posso fazer para inovar no meu modelo de negócio, né? Tem alguns epicentros que a gente pode trabalhar ali. Então, um deles é o de orientação a recursos, né? Então, uma busca pela eficiência, partindo desse background ali, que está tornando viável, né, a entrega do meu produto, da minha solução. Então, como que eu posso fazer uma orientação aos recursos, tornar eles mais eficientes? Então, o foco da solução começaria ali, né, na parte dos recursos, e a partir disso, ganhando essa eficiência, eu trago um valor maior também para os demais pilares. Essa é uma das possibilidades, né, de trazer inovação. E também percebam que esse tipo de abordagem, ela pode acontecer tanto por uma empresa nova, né, ou seja, às vezes um modelo de negócio ele tem uma característica tão peculiar que eu posso começar já com um modelo bem eficiente, e o meu produto, né, o meu serviço, a minha proposta de valor, ela
pode ser então testada aos poucos, ir evoluindo com o tempo, até ganhar musculatura, ganhar força, mas a partir do quê? A partir de uma estrutura de recursos eficiente. Ou então também uma empresa que já está consolidada, que já tem outro patamar, ela também pode verificar o que ela pode melhorar, né, do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista dos recursos, para trazer mais valor para os seus clientes. Outra orientação é a orientação da oferta, né, ou seja, justamente ali no pilar de proposta de valor. Então, olhar para a minha proposta de valor, olhar o que eu estou oferecendo a partir disso, e com base nas alterações que eu possa fazer ali, ou seja, como aqui eu estou trabalhando na ideia do MVP, né, nesse pilar, então eu vou fazer os protótipos, eu vou testar esses protótipos, eu vou, de repente, colocar outros produtos, né, outras propostas de valor ali possíveis para oferecer para o mercado, e aí a partir disso identificar quais que são os impactos, tanto do ponto de vista do mercado, ali dos clientes, dos canais de relacionamento, dos canais de entrega também dessa solução, e como que isso vai impactar também no meu background ali, na parte dos custos, dos recursos, dos custos ali também, da minha estrutura de custos, né? E, consequentemente, se isso vai trazer mais receita, como que isso vai se tornar viável também financeiramente ou não. O outro epicentro de inovação é a orientação financeira, certo? Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa, as famosas aí que a gente tem hoje, as fintechs, né? Então, elas partem justamente de um epicentro voltado para melhorar essa proposta de valor sob a ótica financeira, facilitar para o cliente, trazer soluções que melhorem essa eficiência ali, essa parte financeira do cliente, né? Então, como é que eu posso também melhorar o meu fluxo de receitas a partir dessas soluções que eu estou trazendo para o mercado, né? Ou seja, como é que eu posso trazer, de repente, pensar em formas de capturar valor de forma mais adequada, de forma mais rápida, né? Hoje em dia a gente tem até, por exemplo, o Pix, né? É uma solução ali que traz um pouco essa ideia também de agilidade no momento de pagamentos, né? Diferentes soluções de pagamento que facilitam justamente a captura de valor. E isso como que impacta também no meu relacionamento com o cliente, como que isso impacta na proposta de valor que está sendo entregue. Será que isso vai descaracterizar um pouco a proposta de valor que eu estou trazendo? Ou será que isso vai manter as características do meu modelo? Né? E também como que isso impactaria na minha rede de relacionamentos. Às vezes tem algum parceiro, ou então tem alguma atividade que eu faço hoje que, se eu alterar a minha forma de pagamento, pode impactar ou pode de repente eliminar alguma parceria que eu tinha anteriormente. E outro epicentro também de inovação é o de orientação a clientes. Então eu vou olhar os meus clientes, vou analisar novamente eles sob uma outra ótica, verificar de repente um outro nicho, verificar se existe uma outra persona que eu possa mapear, que eu possa levar um outro valor também para essa persona nova que foi identificada aí nesse nicho, ou de repente até explorar novos nichos também, que às vezes uma solução que foi desenvolvida, ela pode ser adaptada de forma rápida também. Então, lembrando da ideia de massinha de modelar, né? Ou seja, tem já uma massinha que já está pronta, já está estruturada, o mercado gostou, está consumindo, mas a partir dessa massinha eu posso fazer uma outra, se juntar, por exemplo, com uma outra massinha, eu posso criar um novo produto, uma nova solução, e isso ter um benefício para o meu cliente enxergar aquilo como realmente o valor. E aí como que ele vai enxergar isso para dentro da minha empresa, né? Como que isso vai trazer um impacto até financeiro? Será que se essa mudança do meu consumidor, ele vai trazer de repente um ônus, eu vou ter que investir mais de repente em marketing, vou ter que investir de repente mais nos canais de entrega, como é que isso vai impactar também nesse relacionamento aí com o meu cliente? Né? Então tudo isso aí são óticas diferentes que a gente pode ver esse modelo de negócio. E também temos o epicentro de inovação, que é de múltiplos epicentros, né? Então, obviamente aqui entra muito essa ideia da execução ambidestra, onde a gente tem um olhar da eficiência e um olhar também da proposta de valor, da inovação, da disrupção que a gente está trazendo para o mercado. Como que a gente pode consolidar isso numa proposta de valor, numa entrega diferenciada, né? E isso vai impactar, obviamente, em todos os pilares que estão sendo pensados ali inicialmente no modelo de negócios. Então percebam que cada um desses epicentros pode ser analisado em diferentes momentos, né? Eu não preciso apenas olhar um deles
e depois nunca mais olhar para isso. Na verdade, isso vai sendo analisado de acordo com a evolução do negócio. E aí, para finalizar então, essa mensagem aqui, né? Teste rápido, erre rápido também e aprenda rápido para você também ter sucesso mais rápido. Então, a ideia desse modelo de negócio é justamente providenciar, ajudar a trazer essa adaptabilidade, essa flexibilidade, essa velocidade, né, de construção trazer essa ideia que estava na cabeça, colocar no papel, testar isso de forma rápida para aí sim, a partir do aprendizado e dos erros, né, de forma rápida, com redução de riscos, com redução de custos, aprender e aí com base nisso aí sim trazer uma solução adequada para garantir o sucesso. Então é isso, pessoal, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima aula. Até mais.